E aí, meus amigos, tudo bom? Continuando as aulas em escaneamento de face, hoje vamos entender o fluxo de um levante de mordida usando essa face, fazendo DSD nessa face 3D, medindo e levantando dimensão vertical, utilizando também a face 3D e, por fim, o enceramento e a articulação, como se tivesse um articulador, com a verificação de interferências oclusais e guias caninas. Enfim, hoje falaremos sobre muitas coisas importantes. De novo, começamos o projeto escaneando a face do paciente usando vídeo e a partir daí levando para esse programa o Mesh Mixer, gratuito, para poder juntar a boca, o escaneamento intraoral, nesse caso foi feito com scanner profissional, na face. Peguei objetos 3D e estiquei para formar um DSD. E a partir daí nós temos os parâmetros objetivos da face e da boca, como sempre foi ensinado, só que dessa vez fazendo na face do paciente. Talvez você considere muito trabalho para fazer um levante de mordida usando tudo isso, como medir dimensão vertical, fazer o DSD, escaneamento de face. Mas amigos, nós sabemos que para se ter qualidade, crescer na profissão, se destacar, aumentar as rendas, tudo isso requer sacrifício. As melhores coisas na vida vêm com sacrifício. E melhorar na profissão, ganhar mais qualidade, precisão, previsibilidade também. Os melhores são aqueles que tiveram coragem de fazer o que poucos fazem. Mais uma vez, medir a dimensão vertical para saber quanto nós poderemos aumentar no levante. Pode ser feito aumento gradual, de tempos em tempos, colocando resina em um tempo e um pouco mais de resina em outro tempo. Isso vai facilitar a adaptação do paciente, mas torna o processo mais moroso. Vemos que deu 4 milímetros a menos de distância na parte de baixo. Lembrando que esses compassos de Willis, eles são do mesmo tamanho. Eles medem os terços da face e ambos são do mesmo tamanho. Você percebe que o de baixo deu 4 milímetros a menos que em relação ao de cima. Então eu posso levantar quanto de mordida? Vamos pensar. Isso, a resposta é que eu posso levantar em até 1 milímetro, porque nós sempre devemos lembrar do espaço funcional livre, como já foi colocado em outros vídeos, de mais ou menos 2 a 3 milímetros. Após o levante, você pode pedir para o paciente fazer o método fonético de avaliação do espaço funcional livre. Fala para o paciente dizer A, B, C, D, só até aí tá bom. Se durante a fala os dentes do paciente se tocarem, então você aumentou demais os dentes, invadindo o espaço funcional livre. Como também já expliquei, se deixar desse jeito, o paciente pode ter uma oclusão traumática, dentes fraturando, dor de cabeça, cansaço muscular, sons sibilantes, ele pode ter problemas na fala, dentre outras muitas coisas. Acabei colocando 0,7 milímetros por conta do efeito tesoura ou multiplicador, que eu chamo da mordida. Quero dizer que aquilo que você aumenta na posterior se multiplica aumentando ainda mais na anterior. Isso também deve ser notado. Agora vou buscar os dentes inferiores e realizar o enceramento, que já foi muitas vezes mostrado e ensinado nesse canal. Para facilitar, você pode encerar somente um lado e espelhar para o outro na ferramenta Mirror, que fica em Edit Mirror. Se alguém aqui ainda fizer enceramento à mão livre e quiser aprender enceramento digital com as suas amplas vantagens, pode me contactar também. Quando se quer selecionar somente um dente, você pode apertar S no teclado, 2 cliques no dente que você tenha interesse de separar dos demais e depois apertar Y para desconectá-lo. Apaguei propositalmente metade do enceramento para fazer só um lado, como eu já disse, e espelhar para o outro. Reitero que utilizando essa quantidade de informações para se fazer um simples enceramento de levante, você consegue diferenciar, por exemplo, um especialista em prótese ou dentística de um prático, de uma pessoa que apenas foi treinada para repetir alguma ação, sem o devido conhecimento teórico-científico necessário para restabelecer saúde e função de um paciente. Aqui, com esse outro escaneamento que eu anexei, com a boca entreaberta em sorriso, eu consigo ter o efeito em boca dos dentes que eu estou colocando. Consegue também saber de suporte labial e ter uma noção muito mais real do teu enceramento. Agora eu já removo o contato de forma visual. Dessa forma, eu economizo trabalho depois. Por isso, é mais interessante encerar com os modelos abertos, como você pode ver nessa imagem, sem estarem preparados para impressão, ou seja, sem ter a base fechada. Quando as setas da ferramenta Transformer estão ruins para movimentar os dentes, eu aperto 5 no teclado e clico em cima do dente, para criar um padrão novo de setas de acordo com o próprio dente. É o que eu chamo de pivô. E para diminuir o trabalho de enceramento e conseguir mais padronização na arcada dentária, eu uso Edit e depois Mirror. Assim desenho um lado e espelho para outro lado, como eu já tinha explicado. Talvez você tenha percebido que fazendo planejamento em face, utilizando o compasso de Willis digital, o DSD e tantas outras ferramentas que mostramos aqui, podemos evitar a utilização de montagem
modelagem analógica de articulador chamado ASA, o semi-ajustável, e também o charneira, que é aquele não ajustável. Tenho desenvolvido técnicas que substituem em grande parte a utilização desses sistemas de articuladores. Logo à frente apresentarei uma das formas que você pode utilizar para gerar guias caninas, guias anteriores em Mesh Mixer ou qualquer programa de modelagem livre para você simular a situação real da boca do paciente, as guias, e isso depois de encerado, e assim você poder calcular interferências, tamanho, posição dos caninos e como desenhar o seu enceramento de forma mais perfeita. Mas se ainda assim você preferir um articulador mesmo, pode fazer ele de forma digital também. Porém, ainda não ensinei nesse canal como utilizar um articulador semi-ajustável totalmente digital. Quem tiver interesse de baixar os arquivos utilizados nesse vídeo, eu posso disponibilizar, como as linhas do DSD, o articulador semi-ajustável e o compasso de Willis. E até também os arquivos do paciente, como as maxilas e a face. Aqui desenvolvi uma estratégia para se ter simulação de toque real, entre aspas, claro, utilizando um programa que não tem por si só essa ferramenta, que é o Mesh Mix. Mas usando um pouco a cabeça, podemos simular a situação de guia canina real do paciente, e isso foi feito após o enceramento, utilizando esses cubinhos que eu desenhei. Nessa paciente eu precisei articular a mordida, mais uma vez, ou usando um articulador ou usando a minha técnica, porque queria investigar como se comporta a guia canina após o enceramento na boca da paciente e eliminar as interferências oclusais. Algumas coroas sobre o implante dela estão soltando com a função mastigatória da paciente, e isso muitas das vezes é oclusão traumática, são interferências nas guias, ou de repente as guias estão em grupo, não estão no canino ou no anterior, e ocorrem toque em outros dentes durante a lateralização da mandíbula ou a protrusão mandibular. Tudo isso pode causar soltura de coroas sobre dente, coroas sobre implante e te fazer entregar um serviço meia boca para o paciente. E para solucionar esse problema, eu resolvi eliminar essas interferências e fazer o levante de mordida recuperando a dimensão vertical da paciente, guia canina e guia anterior. Então só nesse vídeo a gente demonstrou como fazer planejamento em face para levante de mordida utilizando o DSD diretamente na face 3D, o levante de mordida também diretamente no planejamento em face, a articulação através de um articulador semi-ajustável ou a da técnica que eu desenvolvi, que nos permitiu avaliar e medir e restaurar a guia canina, guia anterior e eliminar as interferências oclusais. Muita informação nesse vídeo, mas se eu fosse você, assistiria uma, duas ou quantas vezes fosse necessário para entender e posteriormente aplicar isso. A odontologia digital é um caminho sem volta e ela transforma realidades, não apenas financeiramente, mas também intelectualmente. Você consegue enxergar mais, estudar melhor os casos, fazer um melhor diagnóstico, um melhor planejamento e, consequentemente, um melhor tratamento. Se eu não calculasse essas interferências e deixasse elas aí, após entregar o serviço ao paciente, nós poderíamos ter outros problemas, como a soltura dessas lentes de contato que estavam tocando na interferência da guia canina, fratura de algum dente, dor de cabeça, ou, por exemplo, recessão gengival nesses dentes com perda óssea por trauma mecânico, que é a perda óssea vertical. Pronto, eliminado as interferências, teremos agora uma oclusão muito mais saudável, um trabalho muito mais correto de acordo com a saúde e a função do paciente, não somente a estética. Como é um levante de mordida que será feito clinicamente com resina fotopolimerizável, então para transferir o resultado digital para o paciente real, eu vou imprimir o modelo encerado, plastificar uma guia por cima de acetato e depois instalar esse acetato na boca do paciente, onde aparecerão as sobras, e eu vou preencher essas sobras com resina e instalar a guia e polimerizar. Dessa forma eu consigo transferir, repito, o resultado planejado calculado no digital para o paciente real. Poderia eu também transformar esse levante em restaurações indiretas e imprimir elas já diretamente na impressora 3D para cimentar no paciente. É outra alternativa, que pode ser feita em porcelana, resina ou impressos. E depois de apresentar essas ideias, fico por aqui, meus irmãos. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!